A microfisioterapia é uma terapia manual onde a gente tem como objetivo tocar o corpo das pessoas para entrar num processo investigativo. Então a gente usa alguns mapinhas que a gente vai tocando vocês para conseguir encontrar situações que vocês podem ter vivido de traumas emocionais, traumas físicos, traumas tóxicos, traumas vibratórios e cruzar informações com qual órgão sofreu nesse momento do trauma. Por exemplo, um assalto. Vamos supor que a gente foi lá numa lotérica. Nessa lotérica a gente sofreu quase uma morte. A pessoa começou a atirar na lotérica lá e a gente morreu de medo. Então, nesse momento, o cérebro grava essa informação. Os órgãos que se alteraram naquele momento, eles entram em uma situação de disfunção e essa informação do trauma, ela fica gravada no nosso subconsciente, em todas as células que precisaram se alterar naquele momento, inclusive no DNA. Então, esse processo investigativo da micro, ela consegue interpretar o trauma inicial, qual a data, qual órgão que afetou, e ao mesmo tempo a gente conseguir corrigir tudo isso na palpação, a nível de sistema nervoso e celular. Essas situações que a gente vive deixam traumas celulares mesmo. Não é só uma questão emocional, né? Tá ali no nosso físico se manifestando, né? Isso pode acontecer na nossa experiência, né? Como pessoas e também durante a gestação. Como que é isso? A micro, ela defende que pelo menos até 4 gerações atrás, que os seus parentes viveram, né, seus bisavós, tataravós viveram, isso pode interferir nesse DNA, nessa informação genética, e essa informação ela ser carreada durante 4 gerações. Então, por exemplo, né, eu tenho uma história assim que na minha família, o meu bisavô, quem veio lá do Japão, ele foi um soldado japonês. Ele participou de uma guerra. Então, a gente fala que ele provavelmente pode ter vivido muito medo de morrer, teve que ter aquele sangue frio de combate, né, de matar pessoas. Acho que com certeza ele deve ter matado gente lá. Então, a gente fala que essa informação que ele viveu, essa adaptação que ele teve que ter na guerra, esses traumas que ele pode ter vivido, isso vem arrastando durante gerações. Então, eu sou um cara, não parece, mas quem me conhece muito de perto, eu tenho uma condição que eu sou muito nervoso em alguns momentos. E eu sei de onde está vindo isso. Então, a gente fala que não é à toa, a genética foi modificada, essa informação foi gerada, isso vai carregando durante gerações. Esse é o poder de adaptação do ser humano. Só que na micro a gente sempre pega as coisas ruins, né, que esse pessoal viveu. Por exemplo, teve uma vez que uma pessoa me procurou para tratar uma intolerância a ovo. Então a pessoa comia ovo, ela pipocava toda a pele, toda a pele. Só que daí a gente fala assim, faz exame, não tem nada, não desenvolveu nenhuma intolerância a nível clínico. Só que no processo investigativo da micro, a gente percebeu que essa pessoa tinha parentes que a mãe era muito incisiva para ela comer de tudo. Então, a gente fala assim que provavelmente lá atrás alguém sofreu um trauma de ter que forçar o ovo na boca. Então, o corpo começa a entender que aquilo pode ser algo agressivo, que remete a uma situação agressiva do passado. Aí a gente no processo investigativo bateu que tinha alguma situação sensorial na boca, que ela podia ter sofrido uma agressão. Essa pessoa buscou informação com a família e foi confirmado que existiam situações que alguém lá atrás forçava a comer ovo e a pessoa não queria. Essa informação ela vai passando de direções onde às vezes o corpo por si entende que comer ovo não é agradável. É onde o corpo bloqueia a informação. Em 2003, a gente teve ali a publicação do Projeto Genoma e a gente conseguiu entender um pouco mais, né, do ponto de vista de medicina e tudo mais, né, que a gente tem um componente genético, mas a gente também tem o que exerce grande influência é a nossa forma de vida, né, o nosso estilo de vida. Mas aí a gente também, através disso, a gente conheceu a epigenética, que é a impressão que a gente deixa nesses genes, de acordo com como nós vivemos, né, e que isso vai ser transmitido aos nossos descendentes. Já é muito conhecido na parte de saúde, de nutrição, obesidade e tudo mais, mas agora o que você está falando é que a gente também usa desse conhecimento para essas questões de traumas e cicatrizes emocionais, né? E aí eu queria ver contigo o que dentro dessa questão de doenças autoimunes, o que são as questões mais corriqueiras aí para você no seu consultório, de que forma você trabalha? Isso é uma visão global? Cada uma tem uma manifestação, um sentido, uma causa? Quando eu formei em micro, começou a aparecer muita gente com problema de pele, muita dermatite, muita psoríase. No caso de problema de pele, é uma doença autoimune, na visão da medicina tradicional, mas a micro ela entende
de algumas formas, né? É um pouco variável, mas a gente já tem uma linha de pensamento. Pode ser toxina, pode ser um trauma por ondas, né, eletromagnéticas, mas o mais corriqueiro são traumas emocionais, que geralmente estão voltados a traumas de contato indesejado ou perca de contato. Em cima dessa informação, eu vou contar um caso, para ficar mais fácil. Uma vez veio uma pessoa aqui, estava muito, muito complicada a condição da pele dela. Ela sangrava bastante, sangrava muito a pele dela. A pele ressecava, era tipo uma psoríase, não tinha um diagnóstico fechado ainda, mas sangrava muito. Nessa condição, eu falei, vamos começar a fazer micro. Expliquei, né, assim como eu expliquei para vocês, pode ser de trauma, pode ser isso, aquilo, precisa entrar no processo investigativo. Aí, nessa primeira sessão, a gente começou a entender que ela vivia muito trauma de contato indesejado com o pai. Quando ela era criança, o pai, ele era alcoólatra. Então, ela chegava em casa e começava a bater nas crianças, na esposa. Então, aí começou esse contato indesejado. Ela falava para mim assim, não, eu odiava estar com meu pai, porque ele sempre judiou de mim. Então, desde criança, ela falava que queria sair de casa. Com 15 anos de idade, ela foi embora, porque ela não aguentava mais esse contato indesejado com o pai. Tanto que ela apanhava demais, né? Aí ela arranjou um namorado, começou a namorar e engravidou desse cara. E os dois foram morar juntos. De uma forma, esse conflito foi resolvido, porque ela não tinha mais o contato com o pai. Só que, nessa história desse novo casal, quando ela começou a namorar, engravidou e começou a morar com ele, ela percebeu que o cara também não era um cara legal. E começou a judiar dela, bater nela também. Aí, ela decidiu separar. Só que ela separou e o filho foi com ela. E para ela se sustentar, ela começou a traficar. Ela traficava para sustentar ela e o filho. Só que numa dessas, a polícia pegou ela. No que pegou ela perdeu a guarda desse filho. Então, ela teve uma perca de contato. E é o que a micro fala. Quando você tem um trauma repentino, forte, de difícil aceitação, que seja muito traumático, pode ser que o tecido referente a isso, ele comece a sofrer. Então, a gente fala que a pele, ela tem um sentido de contato, correto? Né? A gente se toca pela pele. Então, a gente fala que se a gente sofre algum tipo de trauma de contato, ou a perca, né? Ou o contato desejado, a pele começa a sofrer. E na palpação, exatamente deu a data. Eu palpei, eu falei, ó, tem um trauma de perca de contato. O que aconteceu? Ela falou assim, não, foi a época que eu perdi a guarda do meu filho. E foi nesse ano que a minha pele começou a sangrar. Então, ali a gente já fechou a charada. E eu falei pra ela, ó, isso tem uma relação muito grande com a tua pele. E ela falou assim, não, e eu não tenho meu filho até hoje. Foi aí que ela começou a entender que isso tinha uma relação. Aí, na palpação, a gente faz o processo de correção. Toda a palpação é um processo investigativo para a gente entender esse trauma, explicar para o nosso paciente que isso tem uma relação com o problema dele e fazer um processo de ressignificação. Na semana seguinte, ela mandou uma foto para mim e já estava bem melhor. Ou seja, o processo de correção foi feito na palpação. Hoje faz mais ou menos uns quase 6 anos que ela veio comigo. Isso nunca mais sangrou. Cara, é algo extraordinário, porque assim, eu vim do mundo que eu tinha cabeça do mundo médico, né? Uma formação tradicional. E depois que a gente conhece a micro e outras técnicas que defendem que o sistema emocional pode interferir no nosso sistema orgânico, é um caminho sem volta. Eu falo que, né, doença autoimune, sim, existe. Existe, mas é o teu corpo tentando se manifestar para também, às vezes, te mostrar que aquilo tem que ser resolvido, aquele conflito tem que se resolver. Não dá para fugir, né? Porque, igual você comentou, né? Ela fugiu de uma situação, vamos dizer assim, do convívio com o pai, mas esse trauma, esse problema continuou nela, né? E o primeiro contato e oportunidade que a pessoa tem de viver aquela experiência, né? Ou ser um gatilho que traz para ela uma experiência negativa, isso vai continuar acontecendo, né? Então, por isso que é importante a gente buscar trabalhar, né? Abrir as gavetas ali, ver o que está acontecendo e trabalhar essas questões aí para realmente interromper o ciclo. Até porque, né, esse problema ele vai sendo transmitido. Então, no caso, ela vai, se ela não trabalha nela, ela transmite para os filhos dela.